Oi, gente, eu sou a Bianca Brasil e hoje nós vamos falar sobre fome. Fome, apetite e vontade de comer. O que é um e o que é o outro? Bom, primeiro eu vou convidar vocês a fazer uma viagem no tempo. As pessoas que são da minha época vão entender o que eu vou falar. E das épocas anteriores também, né? Porque esse pessoalzinho aí mais novo tá um pouquinho diferente. Então vamos lá. Lembra quando a gente era criança e brincava na rua? Eu brinquei muito na rua, mas muito. A gente brincava de pega-pega, a gente brincava de esconde-esconde, a gente saía apertando a campainha de todo mundo. Corria na rua, soltava pipa. Mentira, eu não soltava pipa. Essa é a maior frustração da minha infância. Eu nunca consegui fazer uma pipa subir. Mas enfim, um dia eu chego lá. A gente às vezes começava, de fim de semana, a gente começava a brincar 9, 10 horas da manhã. Aí eu lembro que era meio-dia e meia, eram as mães todas saindo, gritando, com chinelo na mão, porque elas chamavam uma, chamavam duas, chamavam três e a gente não queria ir almoçar. Imagina almoçar, eu parar pra comer? Eu tô brincando, eu tô me divertindo, não é? E aí depois a gente entrava, comia rapidinho já, nem escovava os dentes, já voltava pra rua. Aí passava a tarde inteira brincando. Aí chegava a tarde, entra pra comer, entra pra jantar. E a gente ficava enrolando, mas eu não quero jantar, mas eu não tô com fome. Aí vinha o chinelo na mão, vamos lá parar pra comer. Né? Aí a gente também entrava, engolia a comida e voltava pra rua. E, gente, a gente ficava até 9, 9h30 da noite na rua brincando. Aquela molecada era muito gostoso. E a gente não queria parar pra comer. A gente não sentia fome, né? Tô fazendo assim fome porque a gente vai discutir fome, apetite e vontade de comer. Eu me lembro também quando a gente ia pra praia, né? Ia de manhã pra praia, aí fazia castelinho, aí ia brincar. Às vezes, de domingo, descia pra praia com a farofa mesmo, né? O frango, a garrafa de Sprite que chegava lá, tava fervendo. E a gente sempre passava numa borracharia pra encher aquelas... É câmera aquilo, né? Pra ficar brincando, boiando. Nossa, era um espetáculo. E assim, a gente não queria parar pra comer, né? E mesmo depois maiorzinho, ia passar o fim de semana, passava uma semana na praia, não queria parar. Ai, vai ter que voltar pra almoçar. Ai, tá tão gostoso, tá tão legal. Não é? Não queria. E aí depois de grande, né, eu indo pra praia, estando com os meus filhos, imagina, você passa o dia inteiro na praia, às vezes com uma água de coco, um sorvete, um açaí, né? Não tem essa necessidade de parar pra comer. E aí, prestando atenção nisso, eu comecei a identificar mais um monte de coisas. Na nossa adolescência, né, aquela época de dar uns amassos, né, era tão gostoso. Ai, eu namorei tanto. E aí, passava o dia namorando. Imagina que sentia fome. Eu largar o meu namorado aqui, né? O meu peguete aqui pra comer. Imagina, nunca, não sentia fome de jeito nenhum. Quando tava apaixonada, ai, não sentia fome de jeito nenhum. E aí, teve um vídeo que eu comentei. Tem um vídeo que eu comento dessa coisa que tem gente que emagrece quando tá namorando e tem gente que engorda. Eu sempre fui a de emagrecer. Toda vez que eu me apaixonava, ficava bem magrinha, né? Ficava muito feliz. E tem pessoas na minha família que são ao contrário, né? Que quando tava apaixonada, começava a namorar, engordava. Eu sempre fui o oposto, né? Então não sei como que você é. Mas a gente vai conversar para você poder identificar algumas coisas. Enfim, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre. Estudo muito. E eu amo estudar. Estudar é a minha paz de espírito. E meu pai sempre me apoiou muito, né? Vocês vão ouvir muito do meu pai nos vídeos. Meu pai é o meu herói, né? Ele não tá mais aqui com a gente, mas ele vive em mim, né? Metade de mim é o DNA do meu papaizinho. E na minha alma, no meu coração, é muito mais de 50%, né? Meu pai transborda em mim. E meu pai sempre muito fofo, um cara, assim, o homem mais inteligente que eu já conheci na minha vida, era meu pai.
E ele sempre me apoiou muito com os estudos. Então, quando eu estava estudando, às vezes começava lá às 7, 8 da manhã, estava lá na casa dele, né, estudando no quartinho quietinha. Daí a pouco ele vinha com suco, né? Daí a pouco ele vinha com um omeletinho. Eu falava, ai pai, eu não vou parar para comer. Ele falava, não, mas olha, já é 2 horas da tarde, você não parou para almoçar, você não vai comer? Eu, ai, tá tão gostoso aqui que eu não tô nem pensando em comer, né? A época que eu trabalhei com ele em projetos também, que eu trabalhei com a área de engenharia civil com ele, começava às 7 da manhã, tinha uma máquina de café, né, no escritório, e às vezes era 4 horas da tarde e eu o dia inteiro no café, imagina, nem lembrava de comer. E aí, gente, para pensar. Vocês já perceberam que quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito envolvido com alguma coisa, a gente não tem vontade de comer? A gente não tem vontade de comer. Porque não é fome, tá? A gente vai falar de fome daqui a pouco e vou dar uns exemplos do que realmente é fome para vocês. Mas primeiro eu quero que vocês analisem os momentos em que vocês têm vontade de comer. Então, por exemplo, tô numa reunião chata. Nossa, que vontade de comer. Ai, tô no meu trabalho, maior pressão, criança gritando. Vontade de comer, né? Pandemia, desespero, ninguém sabe o que vai ser o amanhã. Vontade de comer, né? Mas eu tenho certeza que independente da sua idade, do que você faz, já teve dia de você ou tá fazendo uma faxina na casa. Eu adoro fazer faxina na casa. Passar roupa, então, eu falo que é minha meditação, né? De você tá lá passando roupa, de você tá fazendo a faxina na casa, ou você tá lavando o carro, limpando o carro, e você esquece de comer, você esquece de almoçar, né? E vem alguém e fala, nossa, e aí não sei se vocês já perceberam que se passa de umas 2 horas da tarde, você pode ir até 5, 6 horas tranquilamente, não é? Então, pensa um pouquinho em tudo que você faz que você não lembra de comer, você esquece de comer. Se é na praia, se é pescando, se é no campo, se é jogando um baralho, né? Você tá com os amigos, eu adoro jogar baralho. Aí você começa a jogar baralho, você tá bebendo alguma coisa. Eu não bebo álcool, mas assim, tô lá com a minha aguinha com gás, com limão, que eu adoro, né? Ou meu café, que pra mim, gente, café é vida. Vai longe. Você esquece de comer. Então, será que é fome? Porque assim, o nosso corpo ele tem várias reações, né? Ele tem a reação do sono, tem a reação do cansaço, tem a reação da fome, a vontade de fazer xixi. Não são coisas que você simplesmente pode esquecer. Ela bate, ela volta, ela bate, ela volta. A vontade de comer, o apetite, né? A ansiedade por comer, ela fica batendo na sua porta. Mas se não é fome, não. Não é? Então vamos pensar na fome. O que é fome? Fome é o seu organismo dizendo, acabou a reserva, acabou o estoque. Será que acabou o estoque? Vocês sabiam que cada quilo de gordura corporal representa 7.000 calorias de estoque energético? 7.000 calorias de estoque energético. 7.000 calorias de estoque energético para cada quilo de gordura corporal. Então, se você está 10 quilos acima do peso, isso significa que só nessas gordurinhas você tem 70.000 calorias guardadas no seu corpo. Se você gasta 2.000 por dia, gente, são 35 dias sem precisar comer. Se você pensar em estoque energético, não é? Então, como é que você vai sentir fome? Gente, não existe fome em quem está acima do peso. Existe apetite, existe vontade de comer, existe hábito, existe ansiedade, mas fome não existe. Não existe. Você está acima do peso, você não sabe o que é fome. Aliás, a maior parte das pessoas não sabe o que é fome. Porque, vai ter um outro vídeo que eu vou fazer essas contas direitinho com vocês. Mas uma pessoa magérrima, ela tem 40.000 calorias de estoque. Não tô falando de gordura corporal, tô falando de triglicérides, tô falando de colesterol, tô falando de glicogênio que fica lá guardado no fígado,
tá? A pessoa mais magra do mundo tem 40 mil calorias ali, ó, para ela sobreviver 20 dias em caso ela passe por fome. Gente, eu não falei para vocês que o nosso corpo é a máquina mais perfeita desse mundo? E é. Vocês acham que a evolução ou Deus, não importa o que você acredita, tá? Se a gente evoluiu, se foi Deus que fez a gente, não importa. O que importa é o resultado. E o resultado é que o nosso corpo é a máquina mais inteligente desse planeta. E vocês acham que essa máquina mais inteligente ia ser produzida para morrer se não comesse um dia? Vocês acham que essa máquina perfeita ia ficar doente se não comesse por 2, 3 dias? Gente, se ficar sem comer 5, 10 dias matasse o ser humano, nós não teríamos chegado aqui. Vamos pensar lá nos primórdios? Quando chegava inverno, né? Imagina antes do ser humano entender o que era o fogo. De repente ele ficava preso lá numa caverna, né? Chuva, temporal, frio. Como é que ele vai sair para caçar? Os animais estão escondidos. Como é que ele vai sair para buscar alimento? Por isso que os povos eram nômades, né? Eles iam sempre atrás de alimento, porque eles não sabiam cuidar da terra, né? Foi a partir do momento que o homem aprendeu a agricultura, aprendeu a produzir o próprio alimento, que ele começou a parar. Mas o homem vivia em busca do alimento. E vocês acham que o ser humano às vezes não passava 1, 2, 3 semanas com quase nada para comer? E nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é porque os nossos antepassados conseguiram sobreviver. Vocês acham que ficar um dia sem comer vai morrer? Que ficar 3 horas sem comer vai morrer? Isso não existe. A gente tem muito estoque. Só que entenda, o que acontece com uma geladeira cheia e você enfiando comida, enfiando comida, enfiando comida? O que acontece com um armário cheio e você enfiando comida, enfiando comida, enfiando comida? A comida que tá lá no fundo vai começar a estragar. E é isso que a gente faz com a gente comendo de 3 em 3 horas. Não existe isso. Não existe isso. Gente, não precisa ser muito inteligente para entender que comer de 3 em 3 horas é a maior violência que você pode cometer contra o seu organismo, contra a sua saúde. Os diabéticos ficam pior, as pessoas não conseguem emagrecer, os níveis de insulina ficam altíssimos. E eu vou fazer outros vídeos só explicando a parte fisiológica e patológica para vocês, tá? Mas não existe isso. Criança desde pequena não gosta de comer de manhã, né? Não gosta de comer de manhã. Criança desde pequena, quando está envolvida numa coisa gostosa, ela não quer parar para comer porque ela não está com fome. Ela tem estoque. Se você é o seu armário, se você é a sua geladeira, quanto estoque você tem para limpar? Não é? Então, tira do armário, deixa sair do armário, deixa sair da geladeira. Você não vai passar fome. A fome só acontece quando a reserva do corpo acaba. Eu vou falar, eu falo num outro vídeo sobre jejum e espiritualidade, né? Assim, várias religiões maravilhosas que usam jejum, várias práticas espirituais que utilizam o jejum para a gente melhorar a nossa espiritualidade. Né? Eu estive no Kuwait nos dias de Ramadã, né? Que eles jejuam todos os dias até o pôr do sol, eles não comem nada, né? Uma prática de purificação e de limpeza. Mas vamos pegar aí 2 exemplos clássicos, né? Que a gente sabe historicamente falando que realmente aconteceu. Então, um é Mikao Sui, que é o mestre, o criador, vamos dizer assim, do Reiki, né? E ele ficou 21 dias jejuando, né? na montanha para receber esses sinais, para receber esses símbolos. Outro, Jesus ficou 40 dias, né? E a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo durante esses 40 dias em jejum. Será que a gente precisa comer toda hora? Será que é fome? Ninguém aqui tá falando para você ficar 40 dias sem comer. Mas você comer 1, 2 vezes por dia já é muito mais do que os nossos ancestrais faziam, né? E fala para vocês de novo, assistam Largados e Pelados. Assistam. Para você ver a fúria das pessoas quando elas não têm alimento, a força, a garra, o foco que elas desenvolvem. E volta a falar da leoa. Gente, como é que uma leoa depois de comer uma zebra e como é que uma leoa com fome? A leoa com fome, ela é perigosa. Pessoas com fome são perigosas.
A leoa cheia de comida, ela fica lá peidando, dormindo, né? Ela vai atacar quem? Ela tá cheia, tá? Ela não tem fome, porque quando ela tem fome, ela vai caçar. Então vocês acham que um sistema de evolução de Darwin, seja qual for, ou Deus que nos criou, independente do que você acredita, você acha que ele ia criar a gente para passar 2 dias sem comida e morrer? Cadê a inteligência da natureza? Vocês acham que a natureza ia permitir ou manter até hoje vivos, seres vivos, sejam eles quais forem, que quando estão com fome, não conseguem caçar? Se o ser humano não conseguisse caçar, quando sentisse fome, a gente não estaria aqui. A raça humana já teria sido extinta, ponto final. Isso é indiscutível. Hoje a gente tem facilidade, a gente tem iFood. Não precisa nem ir até o mercado, não precisa nem buscar comida. A comida chega na nossa casa. Mas será que a gente não está abusando disso, né? E aí a gente esquece de identificar a fome, a gente esquece de identificar apetite. E falando de apetite, apetite é o seu corpo estar receptivo para a comida, tá? E isso é bom. Pessoas doentes não têm apetite. Já percebeu quando você está gripado, resfriado, muito doente, você não quer comer? Já percebeu isso? Você não quer comer. E não deve forçar. Gente, não tome água quando não está com sede. Não coma quando não tem fome. Não coma quando não tem apetite. Lembra, você tem muita reserva. Respeita o seu organismo. A gente tem que parar de se estuprar, né? Porque isso é estupro. Enfiar comida numa criança que não tá com fome, né? Ficar se enfiando água, 2 litros de água por dia. Você sobrecarrega os seus rins. Não é todo mundo que precisa de 2 litros de água por dia. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Mas o nosso corpo, ele dá sinais, né? A gente tem muita água parada no nosso corpo. Muita. Então, quando você não tem sede, o seu corpo está reaproveitando essa água, né? Pessoas que têm pressão muito alta, pessoas que têm rins fracos, né? Então, assim, cuidado quando você ouve, coma isso, coma tantas vezes, tome isso, tome tantos litros de água, porque, gente, não existe regra para todo mundo. Não existe regra para todo mundo. Nós somos, ó, essa marquinha aqui, ó. Nós somos diferentes, únicos para tudo, na fome, no apetite, na sede, no sono. Nós somos únicos, não existe regra para todo mundo. Por isso que eu gosto muito de tratar o ser humano, porque cada ser humano é um universo, né? O ser humano é maravilhoso e o corpo, o corpo é lindo, né? O funcionamento dele, e ele nos dá sinais. Então eu vou pedir para você respeitar o seu corpo. Agora, olha que interessante. Uma pessoa com fome, né? Você pega lá crianças em situação de fome mesmo, né? Que é, assim, bizarro. Que a gente tem 3 vezes mais pessoas morrendo por obesidade do que por fome, né? Essas desigualdades, assim, me pegam no baço. Dói no meu baço, entendeu? Mas, enfim... Quando você pega crianças em situação de fome verdadeira, qualquer lixo que você jogar na frente dela, ela come com gosto. Aí, quando você pega uma pessoa obesa mórbida, né? Tem um programa muito legal que chama Quilos Mortais, eu gosto muito de assistir esse programa, que mostra pessoas com 200, 300 quilos. Essas pessoas só comem bolo, chantilly. Por quê? Porque quando você não tem fome, né? Por que não tem fome? Porque tem estoque. Você precisa de algo muito apetitoso para comer. Senão você não consegue comer, né? Você vai comer uma comida branda, uma comida de hospital. Como é que você vai comer uma comida de hospital quando você não tem fome? Não come, né? Tem que ser um brigadeiro, tem que ser um cheesecake, tem que ser um sorvete, senão você não come. Eu sei disso. Quando, na minha época que eu estava nos Estados Unidos fazendo faculdade, eu ganhei 30 quilos. Né? E só na janta eu comi um pacote de pipoca, uma pizza inteira e 2 litros de sorvete depois, com 2 litros de Coca-Cola. Pois é, era a minha janta toda noite, né? E depois eu tive que olhar para trás e entender por que eu estava fazendo aquilo comigo. Tem toda uma questão emocional por trás. Mas agora o que a gente está falando é: fome não julga
o que você quer. A gente está entupindo as nossas crianças de comer, aí elas não querem comer legumes, elas não querem comer fruta, não querem comer nada, porque elas não têm fome. Então, para poder comer tem que ser gostoso, né? Tem que ser muito gostoso, senão ela não quer comer, ela não está com fome. Porque quem está com fome, eu lembro quando eu era criança, minha avó falava, quem tem fome come até pedra. E come, gente. Então a pergunta é, você já sentiu fome alguma vez? Então, vamos pensar nos sintomas que a fome dá. Fome não dá tontura, fome não dá dor de cabeça, fome não dá tremedeira, fome não dá fraqueza. Senão, como é que a leoa ia caçar com tontura? Vocês já viram? Vou pedir para vocês assistirem alguns programas no Animal Planet, né? Dá uma olhadinha lá. Vocês já viram a leoa tonta, com tontura, correndo atrás da zebra? Parando assim, nossa, que dor de cabeça? Não, né? Ela é muito feroz, ela é muito focada, ela é muito top quando ela tá com fome, né? E nós também somos, mas a gente não se dá esse tempo, a gente não espera o corpo realmente precisar, né? Tem aquela música do Titãs, desejo, necessidade e vontade, são 3 coisas diferentes, apetite, fome e vontade de comer, tá? Então, a pessoa fala, mas e o barulho na barriga? Gente, barulho na barriga não é fome, né? Eu tenho um mestre de medicina chinesa, ele é coreano, ele fala que é o Lulu da barriga. Isso é a água se movimentando pelos seus intestinos, pode ser gases se movimentando pelo seu intestino, não é fome, tá? Tem algo se movimentando no seu intestino, então tem coisa ainda para ser absorvida, fora o excesso que você já tem, né? Então, fica tranquilo, tá? Você não vai morrer de fome. Tá? As pessoas que estão me assistindo não vão morrer de fome, tá? Morrer de fome é outra coisa. Nossa, gente, é muito triste ver que a gente está no ano 2020, né? E que chega 5G em locais que não chega alimento, né? Então a gente precisa pensar nisso e pensar também que a comida não é só um prazer, né? A gente tem que ter prazer em comer, mas a gente não pode usar comida como antidepressivo ou como ansiolítico, né? A gente não pode usar a comida para conseguir sobreviver. A comida é o nosso combustível, né? Você não pode encher o tanque mais do que ele consegue. A comida é como o sono, a comida é como o ar que a gente respira. Não dá para respirar mais do que a gente precisa, né? Tem um limite para dormir, tem um limite de respiração, né, por minuto, tem um limite de batimentos cardíacos por minuto, tem um limite de litros de filtragem, né, por hora nos nossos rins. E a gente tem que respeitar esses limites. Claro que de cada um é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? De cada um varia, mas existe um respeito que a gente precisa colocar, tá? Então comece a prestar atenção. Se você realmente está com fome, você está comendo porque é a hora do almoço, você está comendo porque a comida está cheirosa, você está comendo porque alguém te chamou, não faça isso. Coma quando você precisar, tá? E ache outras coisas gostosas. Por quê? Eu já ouvi um cliente dizendo assim, mas o único prazer que eu tenho na minha vida hoje é comer. Que triste, mas é verdade para muita gente. A pessoa não tem mais nenhum outro prazer na vida, né? A única coisa que ela faz por prazer é comer. Agora, será que você não pode tentar resgatar os prazeres que você tinha antes? Gente, com o celular a gente faz tudo, a gente viaja o mundo, né? Aprende alguma coisa. Nem só de pão vive o homem, gente. Música alimenta, filme alimenta, pela medicina chinesa clássica, antiga, de raiz, verdadeira, né? Que eu não canso de falar dela. Tudo que entra pelos olhos, ouvidos, boca, alimenta. O sol alimenta. Entra pelos nossos poros, entra pela nossa pele. Carinho alimenta, né? Tudo que é ouvir, ver, comer, né? Ser acolhido, tudo isso alimenta.
Às vezes a gente precisa de um carinho, mas desde que a gente nasceu, a criança está chorando de frio, dá a teta. A criança está chorando de medo, dá teta. A criança está chorando que está molhada, dá teta. Tudo dá leite, tudo amamenta, dá comida. E aí a gente se acostuma desde o dia que a gente nasceu a resolver tudo com comida. Vocês entendem de onde que vem isso? E não é com comida, gente. Tem tanta coisa gostosa pra gente fazer nessa vida, né? Tem muita coisa gostosa pra gente fazer nessa vida, além do comer, né? E aí a hora da refeição tem que ser sagrada, tem que ser especial. Comer por comer, não é? Chega no casamento, dorme junto por dormir junto, beija por beijar, come por comer, né? Estuda por estudar, trabalha por trabalhar. Que porcaria de vida! Não pode ser assim. Tudo tem que ser uma alegria. Tudo tem que te inspirar. Mas também quando a gente está sobrecarregado de comida, a gente também fica numb, fica insensível. A gente não sente isso, fica anestesiado, né? A gente fica anestesiado quando tem muita comida na gente, tá? Então, tenta sentir fome algum dia, né? Vai deixando seu corpo se livrar do excesso. Lembra, seu corpo é uma geladeira, seu corpo é um armário, sabe? Vai tirando, tira o excesso, né? Ninguém tá no apocalipse zumbi, né? Carrefour, Extra estão entregando. Se de repente a gente tiver um lockdown, não puder sair aí 15 dias, eles estão entregando. O mercadinho aqui da rua tá entregando, entrega em 2 horas, tá? Ninguém precisa ficar estocando comida. A gente não vai pro apocalipse zumbi agora. Ai, deixa eu estocar 40 quilos, né? Porque se vier o apocalipse zumbi, eu posso sobreviver 3 meses sem comer. Então, tem esse lado, mas tem um lado que se você tá 40 quilos acima do peso, o zumbi vai correr atrás de você, você não vai conseguir correr. Entende? E eu falo isso porque, poxa, eu já estive quase 40 quilos a mais do meu peso, né? Então, pensa um pouquinho nessa questão da fome, do desejo, da vontade de comer, se você realmente precisa, né? E se quando você tem aqueles sintomas, já falei, não é fome, tá? Isso é yang subindo. Dá uma alongada, toma água, toma um chá, né? Chá faz tão bem, gente. Chá alimenta o coração, tá? As pessoas, eu gosto muito do caminho do chá. O chá alimenta o coração, sabe? Toma água, sei lá, conversa, liga pra alguém, né? E olha pra dentro e vê o que você tá sentindo, tá bom? Então, nunca mais diga estou com fome se você não vive uma situação de fome. Estou com apetite, estou com vontade de comer. Porque aí o seu cérebro já vai começando a identificar, né? Porque vontade de comer precisa comer? Não necessariamente. Apetite precisa comer? Não necessariamente. Fome precisa. Precisa, senão você morre. E a gente está muito longe de estar numa situação que a gente vai morrer se a gente não comer 1, 2, 3, 12, 24, 48 horas. Tá bom? Eu espero que vocês absorvam essa informação aí com carinho, tá? Com carinho e vão experimentando aí em vocês, tá? Identifiquem as fomes, lembrem das coisas que vocês faziam e não sentiam vontade de comer, tá? E traz elas de volta para a vida de vocês. Hoje a gente traz tudo para nossa casa com um botãozinho no celular, tá? Então vamos ser felizes de novo e colecionar prazeres na vida, não só comer, ok? Obrigada, muito obrigada por estar comigo nesse vídeo e até a próxima.